Fala, galera, maturos! Estamos aqui apresentando o nosso primeiro episódio. Estamos aqui com a presença ilustre, a nossa querida Débora, com uma experiência missionária muito legal com a gente. Temos aqui também a Luísa e o Daniel, que também fazem parte desse podcast. Bom, vou passar a palavra agora para a Luísa, com as suas perguntas. Primeiro, agradecer, Débora, pela disposição, pelo tempo. A gente agradece muito e a gente tem certeza que essa conversa vai ser muito legal. Amém. Primeiro, a gente quer saber como que foi a sua conversão. Então, eu cresci em um lar cristão, né? Meus pais sempre nos ensinaram dentro do evangelho, eu e meus irmãos. E eles sempre nos ensinaram sobre as escrituras, sobre aquilo que o Senhor Jesus ele nos ensinava, né? Na sua palavra. E crescendo dentro da igreja, fui sempre trabalhando, mas eu sabia que eu precisava tomar em algum momento alguma decisão, né? Se eu continuava ou se eu metia o pé. E com 10 anos, meu pai falou comigo que eu não poderia mais ir para o culto infantil que tinha na minha igreja. Aquilo doeu, assim, no fundo do meu coração, porque era algo que eu gostava muito, né? De estar ali com a minha irmã. Meu irmão não ia mais, por ele ser mais velho. E com os meus amigos. Aí meu pai falou assim, tá na hora de você parar de ir, tá na hora de você começar a cultuar o Senhor aqui dentro. E eu ficava olhando as crianças indo e eu tinha que ficar lá dentro do templo com eles. Responsabilidade que seu pai jogou em cima de você. E aí tinha pregação que eu ficava, tô entendendo nada, as palavras que eram usadas não eram a mesma linguagem do culto infantil, né? Então tinha essa dificuldade para mim. E aí com 11 anos, durante a pregação do pastor Vanderlei, que era meu pastor, eu não sei como, mas eu estava lá na frente, aos prantos, e confessando o Senhor como meu único e suficiente Salvador, o Senhor da minha vida. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar dentro da igreja como membro, né? Mas só fui me batizar com 15 anos, em 2012. Legal. E a tua igreja já falava sobre missões? Era uma igreja ativa, que tinha vários projetos relacionados a isso? Já. A minha igreja, ela sustentava campos missionários, né? Eu não me lembro quantos exatamente, mas todo terceiro domingo do mês a gente tinha um relatório mensal de como estavam os campos, como estavam os missionários que estavam no campo. E a gente fazia cultos missionários, a gente fazia ação social e projetos missionários também, né? O projeto Nilson Braga, projeto da denominação, a igreja sempre apoiava, tinha o chá missionário antes do projeto para a gente conseguir arrecadar dinheiro para quem não tivesse condições de pagar, para que a pessoa pudesse ir, sem se preocupar com isso, né? Então, a gente sempre estava, de alguma forma, envolvida com essa questão de missões. E aquilo foi sendo ensinado para a gente desde criança, né? E a gente foi se envolvendo com isso. Então, desde criança, você já ouvia falar sobre missões, já entendia isso, né? Já. Minha mãe, ela ia para projetos missionários, né? E a gente chegou aí em um, que foi em Piauí. A gente foi junto com ela e, na verdade, a gente foi de férias. E aí, quando a gente foi ver, estava todo mundo dentro do projeto, trabalhando. Fiquei trabalhando na EBF, né, com as crianças. As férias do crente são ótimas. Ou a gente está doente ou a gente está trabalhando. É sempre assim. É verdade. Eu lembro de jovem tá sempre... A jovem não, né? Jovem só agora. Mas de adolescente... férias os 10 dias de férias trabalhando na EBF. O EBF, teve uma EBF que eu trabalhei em Vila Norma, na igreja que eu era, trabalhei na primeira de Mesquita, em Vila de Cava e em mais 2 outras. Nossa! Eu tava acabada no final das férias. Muito cansativa a EBF, cara. E a EBF da primeira de Mesquita, 300 crianças. Muitas crianças. Como é que era essa questão dentro da comunidade, da igreja, missão? Inserida dentro do contexto da cidade, tinha essa percepção, não era uma coisa mais orgânica, assim, das pessoas ou convidarem, ou de fato irem se achegando, ou havia uma como é que eu posso dizer, uma intenção, né, de ir em direção às pessoas da cidade. Como é que era isso? Entendeu a pergunta? Sei, entendi. Então, a nossa igreja, por ela já estar lá há muitos anos, os vizinhos, a comunidade, ela já tinha uma interação com a igreja. Mas eram poucos os que se achegavam para realmente ficar como membros, né? Era bem difícil isso. Então, vez ou outra, a gente precisava sair para
para fazer aquilo que Jesus nos ensinou mesmo, né? Cumprir o rito. Isso, exatamente. Porém, eu não via isso sendo feito com tanta frequência. Eu senti essa falta dentro do meu coração, né? Quando eu fiquei como secretária e presidente dos adolescentes, foi 2011, eu acho, mais ou menos, a gente começou a fazer isso com mais frequência, os adolescentes. E aí a gente queria levar as crianças junto com a gente na rua, só que tinha pais que ficavam, tipo, meio... Não, vamos devagar. É difícil, né? Porque, assim, você pegar um monte de criança e levar pra rua, você tem que ter responsabilidade para levar. Tipo, um monte de adolescente levando um monte de criança pra rua. Mas eu realmente senti essa necessidade da gente sair mais, da gente fazer mais na rua. Eu vejo assim como acho que dentro do corpo da igreja, você acredita que seria necessário que tivesse uma galera pensando especificamente sobre isso, ou que toda a igreja, assim, a gente sabe que o ideal é que toda a igreja se envolva, né? A gente sabe que a gente não consegue ter 100% de adesão nos trabalhos que a gente faz, mas você acredita que seria interessante que se tivesse uma galera pensando sobre isso especificamente, assim como a gente tem em outros departamentos? Isso, exatamente. A gente precisa sempre de um líder, né? Alguém que nos impulsione aí. O pastor da igreja, ele precisa fazer isso, né? O pastor, ele é quem vai ensinar, quem vai incentivar e vai contribuir para que a obra do Senhor ela avance. Mas, assim, ele também tem o poder de delegar essa tarefa para outras pessoas, e isso não é errado. E aí, quando a gente faz isso, a gente delega essa função para outra pessoa, a gente dá a chance também dela colocar em prática os dons e os talentos que ela tem. Então, de certa forma, isso é muito bom. Mas, como você falou, o correto é que toda a igreja ela se envolva, né, para que o trabalho seja mais eficiente. Eu acho que foi até um pouco do que a gente falou no episódio 0, que a gente chamou, né? De que a gente, estudando, foi chegando à conclusão que, na verdade, todos os projetos da igreja devem ser voltados para missões, para evangelismo, né? Sim. Esse é o grande papel da igreja, né? Evangelizar. E, às vezes, acho que algumas igrejas, né? Falo algumas igrejas porque a gente não gosta de generalizar, né? Mas ficaram com o departamento de missões isolado, trabalhando sozinho, sendo que isso deveria envolver a igreja inteira, né? E aí, a partir disso, a gente quer saber, assim, como você enxerga essa evangelização das cidades, né? Como a igreja local, ela atua sobre as cidades, né? A importância dela evangelizar onde ela está, né? Eu acho que tem faltado. A gente vê que a igreja ela tem ficado voltada muito para ela mesma. Os cultos são direcionados para crentes, as mensagens são direcionadas para cristãos que cresceram dentro da igreja. Então, a gente só está fazendo um círculo dentro da igreja. A gente não expande, a gente não cresce. Aí a gente vê algumas portinhas sendo abertas, né? Mas quando a gente vai ver, 3 pessoas dentro de uma casa reunidos, não é errado, mas assim, por que não expandir isso? Por que não continuar pregando a palavra? Se a função da igreja é anunciar Cristo e a gente não tem feito isso, então com que a gente tem perdido tempo fazendo que tem tomado tanto tempo assim, né, para que a gente não pregue a palavra? Essa é uma dúvida que fica assim na nossa cabeça, né? É uma dúvida, algo que tem batido muito no nosso coração, né? Nas nossas conversas. A gente tem feito até um curso com a Débora aos sábados. E me chamou muita atenção quando você, na aula, falou que tem 48 domingos, né? 48 domingos. Desses 48 domingos... no ano. Quantas conversões nossas igrejas tiveram, né? Cara, eu fiquei com vontade de chorar, porque... Mano, nenhuma. O que eu tô fazendo? E dói, porque... que tipo de amor a gente tá tendo pelas almas, né? E tipo assim, como que a gente diz que a gente ama o Senhor se a gente não é obediente a Ele, né? Ele deu uma ordem clara: vão pelo mundo e preguem o evangelho. A gente vai pra igreja dia de domingo,
porque dia de semana às vezes fica difícil pra gente. Aí a gente vai dia de domingo, chega lá na igreja, escola dominical, quando a gente não tá muito cansado. Aí a gente vai na escola dominical, acabou, a gente volta para casa, almoça, dorme, toma banho, volta para a igreja, assiste a pregação, vai lanchar com os amigos e volta para casa. Quase que mecanicamente isso, né? Tipo assim, hoje é dia de domingo, então hoje eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja, a gente não tem mais o prazer de, tipo, do salmista, né? Eu me alegro quando me dizem, vamos à casa do Senhor. E às vezes, até mesmo antes do culto acabar, a pessoa já tá torcendo para acabar, porque preciso fazer isso, aquilo. Nossa, nunca mais acabou a resolver isso, pregação. resolver aquilo. É triste. Senhor, faz acabar logo. Pô, pastor, alongou demais hoje o Caraca, estudo. 4 folhas. Pra Tá que faltando um tudo pouco isso? da sede, então, né? Também. Falta um pouco de pouco, obediência. acho que muita, né? A sede, a obediência pela Você palavra. acredita que, assim, a gente aqui tá dentro de um contexto mais tradicional, você acredita que isso, de alguma forma, atrapalha ou isso não deveria atrapalhar? Haja vista as igrejas que a gente tem visto hoje, né, com uma modernidade, né, entrando. Como é que você vê essa questão? Você acredita que a igreja precisa conversar com esse tempo nesse aspecto ou não? Ela não precisa se dobrar? Qual é a tua visão sobre isso? Então, eu acho que a gente precisa avaliar como a gente tem sido igreja e o que a gente pode fazer pelo mundo, né? Por exemplo, quando Paulo ele está lá atrás e ele fala assim, quando ele chega em um templo e existem vários altares, e aí ele vê um altar que não tem Deus nenhum, e está escrito assim, é o Deus desconhecido. E aí ele pega aquilo e ele traz como verdade bíblica que o Deus desconhecido é o Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, sobre todos os outros seres. Eu entendo que ele faz aquilo proclamando quem o Senhor é. Ele está dizendo, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que criou vocês. Então, o que a gente precisa fazer é enxergar o que o mundo está fazendo e o que a gente traz de verdade bíblica sobre isso. Como que a gente aprende e como que a gente ensina as verdades bíblicas na sociedade onde a gente está vivendo. Tipo assim, a gente tem visto tanta ideologia surgindo. O que a gente faz com isso? A gente escuta, a gente lê, e a gente fala assim, nossa, só besteira. Tipo assim, tá, e o que a Bíblia fala sobre isso? O que eu ensino para os meus filhos sobre isso? O que eu ensino para a minha igreja sobre isso? Falta essa questão de eu sei o que a Bíblia fala, eu sei o que é verdade, então eu vou proclamar a verdade. Falta isso. Nessa época que vocês faziam esse trabalho, quando começou muito prematuramente, é difícil a gente ver essa postura, né, em adolescente, principalmente que vocês saíam na rua. Como é que funcionava essa abordagem aí nessa época? De evangelismo? De evangelismo. Como é que era a função? Vocês iam com artes na rua? A gente gostava muito de evangelismo de impacto, né? Que é, tipo, chegar e bum. Aí a gente gostava de ir para as praças e fazer teatro, algum teatro evangelístico, ou chegar com cartazes para as pessoas, porque a pessoa lia e se aproximava, né? Tipo, você aceita um abraço, a pessoa vem, ai, que lindo! Aí a gente chega e começa a falar com a pessoa. E aí a pessoa fica tipo, nossa, eu achei que eu ia ganhar só um abraço. Né? Teve um homem que a gente evangelizou. Teve um homem que a gente evangelizou, ele estava perto de um bar, lá em Vila Norma, e aí estava escrito, você aceitou um abraço, e quem estava com cartaz era eu. E aí a gente tem a regra, né? Menino abraça menino, menina abraça menina, para que não tenha confusão, né? Aí a gente foi lá e ele veio pra me abraçar. Aí um amigo meu que estava do lado pegou e abraçou ele. Aí ele, não, eu quero abraçar ela. Aí meu amigo, não, eu tô aqui para te abraçar, porque era isso que Jesus faria. Ele viria aqui e te abraçaria. E ele falou assim, como assim Jesus? Aí pronto, já pegamos, já era. Havia uma preparação, então, mesmo vocês sendo tão novos, ainda adolescentes... Não, a gente só vocês tinha simplesmente deixavam rolar. Deixavam rolar. Tipo assim, Você a não gente tinha- viu na internet que alguém fez com cartaz. Nossa, vamos fazer também? Sim. Oramos. É isso, então vamos lá fazer. Então, já pegando esse gancho, conta pra gente como é que foi esse processo, então, que você realmente decidiu trabalhar especificamente com missões. Então, na verdade, eu não decidi. Aconteceu. Minha ideia era acabar o ensino médio e entrar na faculdade. Qual faculdade que você queria fazer, que a gente ficou curioso? Queria fazer letras, português e espanhol.
E aí eu passei para odontologia, mas não conseguia entrar para letras. Gente, não sei sério? como. Coisas de Deus. Coisas de Deus. Porque, assim, eu acho que a odontologia é mais concorrido até do que letras. É tipo medicina, né? É. Tô chocada agora. Acho Eu que a não mão de Deus conseguia. foi ali, ó. Não, ainda não. Eu tinha tirado 720 na redação. Aí eu falei assim, eu vou conseguir passar para letras, certeza. Aí eu passo para odontologia e não passo para letras. Aí eu, Caramba. não acredito. Então eu vou fazer odontologia, beleza. Aí eu vou ver, tipo assim, eu tenho nota para entrar, mas eu não consigo me inscrever na faculdade. Aí eu me frustrei. Acabou comigo, eu vi meus amigos da escola passando para direito, a outra passando para letras, que era o que eu queria, e ela, eu não vou fazer e tal. E Caramba, você dá pra mim dá sua essa vaga. vaga. Bem isso. E aí foi um ano bem difícil para mim, eu fiquei muito frustrada comigo, não era uma questão de eu jogar a culpa para Deus, mas eu fiquei pensando assim, o que eu fiz para que eu não conseguisse passar? E isso foi... Eu terminei o ensino médio em 2015, quando foi 2016 eu passei o ano inteiro em casa. E aí foi quando Deus começou a me trazer algumas coisas que eu precisava repensar na minha vida. E aí em janeiro, na mesma noite, eu tive 3 sonhos. E todos os sonhos, eles falavam sobre a mesma coisa. Um dos sonhos que eu tive, que foi assim, o último, né, daquela noite, eu estava numa rua perto da minha casa, tinha um rio atrás, e eu via corpos boiando na água, mortos, né? E aí a maioria das pessoas que eu conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, estavam ali naquele rio, um rio podre. E as pessoas estavam com as mãos para cima como quem pedisse socorro. E aí eu vi aquilo, eu começava a ficar agoniada dentro do sonho, né? Chorava. Aí eu acordei e fui orar. Eu falei assim, Deus, eu sei o que o Senhor quer dizer com isso. Eu entendo os sonhos, mas eu não sei o que fazer agora. E aí eu comecei a orar a respeito disso e Deus me direcionou para um curso chamado NOBEC, que é um curso de orientação bíblica para professores evangelistas de crianças, que acontecia na Primeira de Mesquita. Aí eu fui lá e fiz o curso. Foi o ano inteiro de curso, aí eu aprendi sobre introdução bíblica, como passar isso para criança, recursos visuais e tal. Mas eu queria mais, eu queria viver mais, eu queria fazer mais. E aí, em julho, o pastor Adaí e a missionária Ilza foram lá na igreja e convidaram a gente para trabalhar em uma EBF, para montar e realizar uma EBF. Eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Tipo assim, dar aula eu já tinha dado. Desde meus 11 anos eu dava aula para crianças. Mas montar uma EBF, tipo, um peso muito grande. E aí, tipo, pensando na realidade daqui, eu achei, meu Deus, 100 crianças, eu não vou dar conta. Fiquei desesperada. Ela falou, não, pode ficar tranquila, a missionária Ilza falou, né? Aí foi eu e uma amiga minha lá para Campos do Jordão e fizemos a EBF, 6 dias. A gente estava acabada no final dos dias, acabada. A gente queria só tomar banho, deitar e dormir, nem comer. E a Ilza falava, não, vem comer. E a gente, não quero, só quero deitar. E aí a gente tinha que continuar, né? E aí no dia seguinte levantar e fazer tudo de novo. E aí voltando de lá, eu conheci o pessoal da Jocum do Chile. E aí eles estavam deram uma palestra falando sobre um Deus criativo. E eu não me achava nem um pouco criativa porque eu nunca soube desenhar. E eu detesto pintar, detesto. Então eu não me achava criativa por conta disso. Meu pai sabe desenhar, meu irmão, minha irmã, minha mãe, mas eu não. Então eu achava que Deus nunca iria me dar criatividade. E uma das coisas que eles falaram é que Deus, ele é criativo. E ele compartilha com a gente essa criatividade. Se eu não me engano, não vou falar o nome porque senão eu vou errar, mas teve alguém que disse que a criatividade é a inteligência se divertindo. Então, assim, se Deus ele me deu inteligência para passar em odontologia, eu também tenho criatividade. Porque ele me deu isso, ele compartilhou isso comigo. E aquilo foi tipo, caraca, então Deus é criativo, ele me deu criatividade também. E aí eu me encantei com o trabalho da Jocum, eu queria ir com eles para o Chile, de volta. E aí meus pais... Te interromper rapidinho. Você atualmente está com quantos anos? Eu tô com 24. Nessa época você estava com quantos anos? Foi 2016. Não precisa ser precisa com a idade, não. Eu vou fazer um conta. Eu tava com 18, mais ou menos. Isso, né? 18, uns 18 anos, né? Uhum. Pode ensinar. Mas antes, explica o que é a Jocum. Pra gente, pra todo mundo Jocum entender. é uma organização missionária voltada para jovens, né? Que atualmente tem um monte de gente de várias idades. Ela é internacional
E Jocum é uma sigla que significa Jovens com uma Missão. E aí ela tem no mundo inteiro, né? Até em países perseguidos. E aí eu me envolvi com eles, tipo, eu me encantei com o trabalho deles, com a forma como eles faziam evangelismo. Eu falei, eu quero fazer junto com eles, eu quero ir. Todos os evangelismos que eles fizeram, eu não consegui ir em nenhum. Eu só fui nessa palestra e falei, eu vou com eles pro Chile. Conversei com os meus pais vamos ver. Vamos ver. Não que eles não apoiassem meu chamado, mas eles entendiam que não era para eu ir para o Chile. E eu falei, não, eu amo espanhol, eu vou para o Chile, é isso que eu quero fazer. E aí eles voltaram e eu não voltei com eles, não fui com eles, né? E aí eu fiquei de novo, Deus, será que eu entendi errado? Será que não era para eu ir para missões? Será que é para eu ficar por aqui mesmo? E aí eu estava orando, e aí do nada, um dia eu entrei no Facebook pelo computador e tinha muito tempo que eu não fazia isso, eu entrei, aí apareceu para mim assim, Jocum Ponta, que foi a base onde eu fiz a escola, né? Aí eu olhei e falei assim, olha, uma página da Jocum, vou entrar, tipo, do nada. Aí peguei e entrei, aí a primeira coisa que eu vi foi uma foto com cabras, umas cabras que tinham lá, a segunda foto era de crianças e a terceira uma horta. Aí eu falei, gente, esse é o meu lugar. Eu vou pra lá. Tem bicho, tem criança, tem horta. Eu vou. Aí comecei a orar, Deus confirmou, me trouxe paz ao coração. Falei com os meus pais, falei com a minha mãe no domingo, né? Isso foi numa quarta-feira. Esperei até domingo. A gente estava numa conferência missionária em Vila Norma. E a tia Esté, que era uma missionária que estava em Palmas, estava falando que ela precisava de jovens para irem para Palmas para trabalhar com ela. Aí a mãe falou assim, aí, Débora, você não quer ir, não? Eu falei assim, mãe, eu quero ir para Ponta Grossa, no Paraná. Aí ela, tá bom, vou falar com seu pai. Aí falou com meu pai falou assim, depois na segunda-feira comigo, Débora, você quer ir para Ponta Grossa? Eu falei, quero. Sabe quem mora lá, né? Eu, não, só a tia. Minha tia é missionária também, da Jocum. Ela se formou em Manaus, mas ela estava morando em Ponta Grossa com meu tio, né? Meu tio é pastor da Igreja Batista, e os dois estavam morando lá. Então, tipo, mais uma vez é isso. Respirei fundo. E aí eu embarquei nessa, consegui recursos, a igreja me apoiou, meu pastor me incentivou aí, o conselho missionário da igreja também me apoiou. Fui fazendo parceria com outras igrejas. E aí, tipo assim, quando eu vi, eu tava lá em missões. Não foi tipo assim, eu quero ir para missões. Foi tipo, Deus me chamou para isso, então não tem por que eu dizer não. Ele não me deu uma opção, ele me convocou. E aí peguei e fui. Show. E como é que foi essa experiência lá na Jocum? Então, eu fiz a ETED. A ETED é uma escola de treinamento e discipulado. São 5 meses de escola, sendo 3 meses teóricos e 2 de prático. E aí os dias eram muito intensos. A gente tinha aula de manhã, de tarde e de noite. Fora a manutenção, que é a limpeza da chácara, a limpeza dos quartos. E vocês faziam? A gente fazia também. Os alunos fazem junto com os obreiros da base, né? Quem já mora lá mesmo. E aí as aulas eram, tipo, muito profundas. Era muito difícil a gente sair de uma aula sem a gente estar com a maquiagem aqui embaixo de tanto chorar. E era, tipo, Deus falando mesmo com a gente, né? Aí a gente ficou esses 3 meses de escola. A gente estava orando para decidir onde seria o prático. E aí Deus nos direcionou para o Peru e também para General Carneiro, no interior do Paraná. E foram, tipo, 2 práticos que, apesar de serem distintos e cidades completamente diferentes, elas tinham coisas em comum. Então, o que a gente aprendeu em General Carneiro, a gente conseguia colocar em prática também no Peru, mesmo tendo uma cultura completamente diferente. As 2 cidades eram muito entregues à feitiçaria e à prostituição. Então, tipo, no Peru, cada rua que a gente passava tinha um prostíbulo. Nossa. E em General Carneiro tinha um prostíbulo na rua da igreja. Caramba. E aí, quando a gente fazia o culto, elas ficavam lá de dentro escutando, as mulheres que estavam lá dentro. Então, tipo, era muito difícil a gente passar por elas e dar oi, boa noite, oi, bom dia. E a gente ia pro culto e a gente sabia que elas estariam infelizes ali dentro. Uma das experiências de General Carneiro, no Paraná, que, tipo, mais marcou a gente, foi que a cidade ela tinha um alto índice de suicídio, de parte de adolescentes e jovens, a maioria. Quando a gente chegou na cidade, foi apresentado assim pra gente. General Carneiro não é General Carneiro se não tiver de 6 a 8 suicídios por semana. Que isso, gente? Era uma cidade, tipo, muito pequena. Caramba. E aí a gente ficou desesperada. Aí eu falei assim, são de adultos? E a
pessoa que estava na escola falou assim pra gente: não, são crianças, adolescentes e jovens. Aquilo acabou comigo. Acabou comigo, o pessoal da minha equipe começou a orar, né, para que o Senhor nos direcionasse naquilo que a gente tinha que fazer. E aí todos os lugares a maioria dos lugares que a gente ia eram escolas. E a gente fazia apresentação de teatro, dança, e aí a gente pregava a palavra para as crianças e para os adolescentes. E os professores acabavam sendo alcançados também, né? Teve um menino que, na primeira semana que a gente foi, ele já falou assim: vocês vão ficar aqui para sempre? A gente falou: não tem como. Não, porque eu queria muito viver com vocês, assim. Eu falei: pronto, mais um. Mais uma Débora. Chaminha já no coração. E ele não tinha Cristo. Aí, isso foi, tipo, no meio da semana. Quando foi no domingo, ele foi na igreja onde a gente estava. E aí, ele confessou a Cristo e começou a congregar ali naquela igreja. A gente tem contato com ele, né? Mantém o contato com o Mateus. E ele continua. E, tipo assim, ele quer mais. Ele quer continuar vivendo. A família dele agora inteira confessou a Cristo. Tipo assim, a mãe dele era uma prostituta. Caramba. Então, tipo, pra gente foi tipo, caraca, a gente não imaginava que isso fosse acontecer, né? A gente alcançou o Mateus e, através do Mateus, a família dele inteira foi alcançada. E aí, no final dos nossos dias lá em General Carneiro, o prefeito da cidade mandou um recado por alguém que era da igreja, que trabalhava na prefeitura, agradecendo a gente, porque o índice de suicídio na cidade, tipo, estava 2. Que legal, né? Por mês, assim, eles tiveram 2 suicídios. E a gente ficou lá um mês só. Uhum. Aí, tipo, a gente ficou maravilhado, né, com aquela experiência. Foi muito, muito incrível. A gente ficou bem feliz. E aí depois a gente foi para Curitiba, ficamos um final de semana em Curitiba, trabalhando com uma igreja. Depois a gente foi para o Peru. E aí no Peru, diversas outras experiências. Foi, tipo, muito, muito intenso também. A gente tinha dificuldade com a cultura deles, né? Com a comida deles. Era muito, muito difícil. Se vocês quiserem, depois eu passo uma receita de um suco para vocês, que é assim... Medo. É ótimo. Não, é muito simples de fazer. O negócio é beber. Ai, meu Deus. É bem simples. Eu posso te passar o tutorial. Tipo, tu ferve a água, amassa uma banana bem madura, joga a água por cima, mistura e bota pra dentro. Olha, o Douglas acabado do Douglas beber. Sem açúcar, sem nada. Tipo, gente. o bom é tomar morno. Entendeu? Morno ainda? Morno. Aí vocês vão entender aquele texto de Da Apocalipse. piriri, não, isso, gente? Aquele texto de Apocalipse, assim, porque sois morno, estou a ponto de... É muito, muito ruim. A gente tomava aquilo nas casas e com o olho cheio d'água, a gente... Não usava isso como referência para dar uma introdução bíblica, não? Tá vendo esse suco aqui? Então... Não deve ser assim. A gente não podia, porque a gente ia acabar... como que falou, ofendendo a cultura deles, né? Certo. E aí eles davam um copo pra gente nas casas. E a gente bebia. Se a gente continuasse um copo na mão, eles enchiam o copo na boca de novo. E a gente, ai meu Deus, por favor, me ajuda. Copo cheio, o tempo todo na casa da pessoa, copo cheio. Só. Agora você vai deixar até o final, no final aquela golada. E correr pra casa, né? Lágrimas escorrer. Não dava. Aí a gente tomava rápido, passava pro outro. E o outro ficava tipo, não quero. Mas os donos Passa da de mim casa... esse cálice, né? Os donos da casa, eles ficavam tipo na nossa frente, olhando pra ver se a gente ia beber. Porque pra eles era tipo assim, o melhor que eles estavam dando pra gente. E a gente bebia com aquela ânsia, né? E a gente... Aí passava pro próximo, o próximo bebia também. Na última semana tinha uma amiga nossa que estava grávida. E aí ela estava enjoando com tudo. Ela não sabia que estava grávida. E aí, enjoando com tudo. E a gente, bebe, bebe. E a garota passando mal. E a gente, bebe, Carol, bebe. Bebe logo, pelo amor de Deus. Depois ela, gente, foi horrível. Eu nunca me senti tão mal. Foi muito ruim. Mas a gente teve uma experiência muito, muito bacana lá. Que a gente estava em Pucallpa, no Peru, que é na parte da selva. E aí a gente foi para um povoado, a gente teve que ir de barco para lá, depois teve que pegar uma outra condução. Aí, quando a gente chegou num povoado chamado Neba Piura, a gente foi com o intuito de trabalhar com as crianças do povoado. E aí a gente fez uma tarde alegre com eles. Aí as crianças estavam, tipo, a gente achou que ia ter, 5, 6 crianças, porque era dia de semana e eles estavam tendo aula. Não. Todo o povoado estava lá. Quando a gente chegou, lá, isso, né? Quando a gente chegou, eles estavam dando tchau pra gente, a gente...
quem são eles? Eles conhecem a gente? Ficamos com medo, né? Mas a gente foi, aí as crianças estavam todas lá na igreja, era tipo uma igrejinha muito pequenininha. Aí a gente foi, fez a tarde alegre com eles. Quando chegou a noite, o pastor da igreja falou assim, vocês podem voltar a fazer um teatro no culto e tal? A gente concordou, tava lá a gente de novo no culto à noite. Acabados, né? Um calor que para eles estava no inverno, mas estava tipo 48 graus pra gente. Sensação térmica 60. Aí a gente, não, tá bom, vamos lá. A gente foi pro culto, a mãe de uma das crianças que estava na Tarde Alegre com a gente foi pro culto, conheceu a gente, conversou com o pastor e pediu pra gente ir na casa dela. Ela tinha um filho chamado Joel, ele tinha 13 anos. Joel já estava 15 dias sem andar. Tipo, ele andava normalmente, ele estava aprendendo a tocar bateria, jogava futebol numa boa, e aí um dia o Joel acordou sem andar. Aí ela ficou muito nervosa, levou ele nos médicos, só que eles não tinham muitas condições. Então ela fez o que ela pôde. E os médicos disseram que não tem jeito, não tem o que a gente fazer, vamos ter que esperar para ver se ele volta a andar ou talvez conviver com isso. Aí a gente não sabia de nada. A gente chegou lá na casa deles, e aí quando a gente chegou na porta, o pastor virou pra gente e falou assim, então, o menino tá sem andar. E aí a gente queria que vocês orassem por eles. E a gente, tá bom. Fomos lá, né? Cantamos com ele A Alegria Está no Coração, de quem já conhece Jesus e tal. E o menino deitado no sofá da sala. A casa tinha um cômodo só. Ele deitado, olhando pra gente, tipo, parecia que na cabeça dele tava assim, que alegria é essa que eu não tenho? Por que vocês estão tão alegres se eu não tô podendo andar? E aí a gente cantou com eles, e o irmão dele, que tinha ido pra Tarde Alegre, tava pulando, saltitando, porque a gente tava na casa dele, e o irmão dele acamado. E aí a gente orou por ele. E a nossa oração foi assim, Deus, a gente quer muito que o Joel volte a andar. Mas a gente quer primeiro que a sua vontade ela seja feita. A gente não quer que ele volte a andar porque a gente veio aqui, mas que a sua vontade ela seja realizada na vida do Joel. Aí, beleza, oramos, cantamos com ele de novo, o Joel já estava mais alegrinho, voltamos para a hospedaria onde a gente estava. No dia seguinte, vem a mãe do Joel, tipo 8 horas da manhã, correndo na rua, gritando, meu filho voltou a andar, meu filho voltou a andar. E a gente, tipo, o quê? O que essa mulher tá falando? Que loucura é essa? E ela, meu filho voltou a andar, ele saiu de casa às 6 horas da manhã porque ele estava andando, ele foi para a escola jogar futebol e até agora ele não chegou. A gente começou a glorificar. E uma das meditações que a gente tinha feito antes, nosso período devocional, a gente tinha lido o Salmo 126, que diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Quando a gente viu aquilo, quando a gente leu, a gente não tinha entendido. Mas quando a mãe do Joel veio, tipo, saltitando, porque o filho dela, que não podia mais andar, ela tinha sido desencorajada pelos médicos, voltou a andar e não tinha mais voltado para casa porque estava andando, a gente ficou tipo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós nos alegramos. E a gente glorificava, a gente chorava, cantava, batia palma, a gente ficava tipo, sem saber o que fazer. E a gente nunca mais viu o Joel, porque ele não voltou para casa. A gente tinha que ir embora. Tipo, vou andar pro resto da minha vida agora. A gente tinha que voltar para casa, para Pucallpa, né, antes do almoço. Acabou que a gente ficou para depois do almoço, porque o pastor ficou tão feliz que quis fazer um peixe pra gente comer. E aí a gente nunca mais viu o Joel. Mas assim, o nosso sonho, né, o sonho da nossa equipe era trazer o Joel pro Brasil para que ele fosse um jogador de futebol, né, alguma coisa assim. Para que ele aprendesse a tocar bateria com mais aulas, né? Tivesse mais aprendizado. Foi, tipo assim, a maior experiência que a gente teve no Peru. Que legal, cara. Eu vou voltar um pouco no passado aqui. A sua história é muito bela, né? Essa parte aí, então, dessa questão do Joel, Sakura, muito interessante. Mas eu sei que lá no teu passado, lá ainda na escola, teve um projeto que você foi a precursora. Eu queria saber um pouco mais desse projeto aí. Então, como é que foi isso? Eu sentia muita necessidade de que a minha escola ela fosse alcançada. Eu estava numa turma onde apenas eu me considerava cristã. Me considerava não, né? Eu me posicionava como cristã e vivia o evangelho de fato, né? Algumas pessoas na minha sala se diziam cristãs, mas elas tinham a mesma vivência das outras pessoas. Na minha sala tinham, por exemplo, meninas que já tinham abortado, tipo, 3, 4 vezes.
sem estarem casadas, Caramba. sem terem um relacionamento com alguém sério, né? Nada disso. Os meninos, tipo, envolvidos com drogas, as meninas alcoólatras. Então, aquilo me preocupava muito. E aí, tipo, eu ser a única cristã da minha sala me trazia, assim... O que eu tô fazendo aqui nesse meio? Por que eu tô aqui? Eu tava em uma escola... Eu estudei 9 escolas diferentes. Nossa! E eu tava Dava em uma trabalho na escola, né? Dava não. Nunca fui chamada na direção. Eu era sempre uma aluna direitinha. Mas eu tava numa escola, que era o AFA, e aí meus pais queriam me mudar pra escola onde meus irmãos estudavam também. E eu não queria ir. Mas aí quando eu fui pra essa escola, que Deus começou a colocar esse desejo no meu coração, eu comecei a entender por que eu tava nessa outra escola, né, no Aidano. Aí eu orei e comecei a buscar no Senhor uma estratégia para que o evangelho fosse pregado ali. Não sabia o que eu podia fazer. Aí o Senhor colocou no meu desejo de trazer a mensagem. Aí eu conversei com uma amiga minha. Então, se a gente fizer uma reunião aqui, posso te trazer uma devocional? Ela, ai, pode e tal, numa boa. Aí ficou eu, ela e um amigo nosso na sala. No segundo dia já tinham mais 10 pessoas junto com a gente. Aí no terceiro o pessoal falou assim, e aí, vai ter hoje? Aí eu, então, não preparei nada, mas sim, vai ter, eu trago alguma coisa. Peguei a Bíblia no celular, montei uma devocional e compartilhei com eles. A gente tinha 20 minutos de intervalo. Aí eu fui, compartilhei com eles, oramos, acabou o intervalo, bora pra aula. Aí, quando foi no 4º dia, o inspetor da escola chegou e falou assim, olha só, não dá, tá ficando muita gente na sala na hora do intervalo, não posso ficar olhando vocês. Aí o pessoal olhou pra mim, tipo, e agora? Eu falei assim, não, tudo bem, eu não vou ficar, tipo, discutindo com eles. Se eu quero fazer a coisa certa, não tem por que eu ficar criando confusão. Eu falei, não, tranquilo. Fui lá na direção, eu fazia parte do coral da escola, então eu tinha um livre acesso à direção. E eu acredito, né, que isso tenha sido uma provisão de Deus também. E aí eu cheguei para a diretora e falei assim, eu posso fazer um curso na biblioteca da escola? Ela falou assim, quanto tempo vai ser esse culto? Não, na hora do intervalo. Ela, qual o intervalo? Eu falei, o meu, 10h20. Não vai atrapalhar a sua aula? Eu falei, não, porque assim que acabar eu volto para a sala e todo mundo volta junto comigo. Ela falou assim, é sua responsabilidade. Aí eu falei, tá bom. Pode deixar. Cheguei na sala e falei, gente, olha só, pelo amor de Deus, por favor, acabou o intervalo, não vai beber água, não vai no banheiro. Cara, se você quiser fazer isso antes, você vai, mas acabou, vai pra sala. Não, beleza. Só os crentes estavam lá, né? Os crentes. Aí, quando eu fui ver, tinha gente, tipo, não cristã participando também. E aí começaram eu visitei a igreja domingo, porque eu ouvi a mensagem que você trouxe na sexta. Achei muito legal a mensagem que você trouxe sobre o filho pródigo. Será que isso tem alguma coisa a ver comigo? Aí eu, não sei, o que você acha? O que você pensa a respeito disso? E aí, quando a gente foi ver, a gente estava fazendo culto o ano inteiro. Tipo, teve as férias no meio do ano, mas a galera, tipo, quando voltar as aulas, a gente vai voltar ao culto, né? Aí eu, aí a gente começou a escalar pessoas para trazer devocional. Foi, tipo, muito legal. Eu não estava esperando aquilo, né? E aí a diretora falou assim pra mim, Débora, olha, pode continuar, porque assim, tá todo mundo direitinho. Teve notas de pessoas que aumentaram. Caramba, que legal. Teve gente que começou a, tipo assim, não, tem que fazer a coisa certa, né? Eu sou cristão, então eu realmente preciso andar na linha. E aí a gente começou a fazer, alguns professores participaram com a gente também. Tipo, foi assim, um diferencial na escola mesmo, né? Aí tinha a galera, tipo, da turma da minha irmã, o intervalo deles era antes. Então, eles queriam que a gente fizesse culto lá. Eu falei, não posso, porque eu estou no horário de aula. Vamos fazer no final da escola. Tipo, quando acabar tudo, a gente se reúne no pátio. Eu falei, não posso. Todo mundo aqui tem coisa para fazer, gente. Não dá, tem que ser só 10h20. Se vocês quiserem, vocês montam um culto para vocês. Foram lá falar com a diretora. Diretora, ela não pode sair da turma. Eu falei, gente, vocês querem cortar minha cabeça fora. Não dá. E a gente continuou fazendo os cultos. Depois de 3 anos eu continuei vendo os frutos disso, né? Tipo, teve uma menina que ela conheceu a Cristo dentro do culto. Hoje ela é diaconisa da igreja. Caramba! Começou então lá? Ela começou, ela estava com 15 anos. E agora ela é diaconisa. Ela foi consagrada no ano passado. E a gente viu, né, os frutos. Depois de 3 anos o trabalho continuou. Agora não mais, principalmente por conta da pandemia, né? Eles pararam de fazer e nunca mais voltaram. Mas a gente vê que, tipo, fez a diferença na vida deles, né? Não foi algo que era da minha vontade de fazer, eu vou lá e vou fazer. Foi o Senhor mesmo que nos direcionou a fazer, né? Isso. Certo.
E a pergunta que não quer calar. Você pretende voltar para o campo missionário? Então, né? Eu entendo assim, eu passei a entender dessa maneira, né? Que a gente não precisa viajar para que a gente esteja em um campo missionário. Por exemplo, a minha igreja é em Edson Passos, no meio de uma comunidade. Ali existe um campo missionário. E se eu estou, por exemplo, na minha rua, tem um bar na frente da minha casa. Ali existe um campo missionário. Mas eu entendo a pergunta que é, tipo, você vai para uma base, você vai para algum outro lugar? No meu coração existe sim esse desejo. Mas quando o Senhor me trouxe para casa em 2019, fevereiro de 2019, eu não entendi o motivo de eu ter vindo para casa, porque eu achava que eu podia fazer mais no lugar onde eu estava. Mas com o tempo eu fui vendo que o Senhor ele também poderia me usar aqui para a glória dele. Então todos os frutos que eu dou aqui são por ele e para ele, né? E com ele. Então, por exemplo, hoje eu atuo como uma missionária empreendedora. Eu vendo doces, né? A gente chama de Missions Business, né? Que é o Negócios em Missões. E isso nada mais é do que você usar aquilo que você faz, seus dons e talentos, para que você alcance as pessoas em nome de Cristo. E aí isso envolve transformação social, envolve o seu preço justo, né, naquilo que você faz. Tipo, eu não posso oferecer um produto que vale 10, eu não posso vender ele por 40. Porque isso é injusto com a pessoa. Nem ao contrário também, né? Oferecer Isso, tem que ser justo. um produto que vale 10 e com uma- cobrar 5 também. Não posso... Eu tenho que ser justa tanto com eles quanto comigo. E esse projeto ele tem a ideia de que a gente precisa também ajudar outros missionários. Então, eu me sustento com o meu trabalho, eu abençoo outras vidas, eu alcanço pessoas com o evangelho, porque eu tenho acesso a elas. Eu consigo enviar pessoas para o campo e eu trago uma transformação social. Tem um cara chamado Gabriel Pietro, ele é de São Paulo, ele criou a Holy Burger. Tipo assim, ele começou vendendo hambúrguer dentro da igreja dele para ajudar um missionário a ir para o campo. E aí ele começou a ver que isso era algo que ele precisava fazer sempre. Hoje ele tem a Holy Burger e ele tem pessoas que ele tirou da Cracolândia e tem trabalhado com ele. Tipo assim, as pessoas têm causado uma transformação na vida delas, né? Não tipo, essa aqui é Bíblia, toma ler. Não, o que eu faço com isso? Como que eu vivo isso na minha vida? O que isso traz de transformação em todas as áreas da minha vida, né? Então, hoje eu atuo dessa maneira. Trabalho também dentro da minha igreja, né? Dou aula para adolescentes, discipulo crianças e adolescentes e jovens. Trago treinamento, como o curso que a gente está dando. E aí esse é o meu campo missionário hoje. O desejo que eu tenho de voltar para uma base missionária, que é uma vida completamente da que a gente tem aqui, diferente da que a gente tem aqui fora, né? Porque na base a gente está tipo assim, manhã, tarde e noite tem atividade para você fazer. Do lado de fora é muito diferente você ter essa vida regrada, porque tipo assim, qualquer coisa pode acontecer no seu dia que vai te atrapalhar daquela rotina que você criou para você fazer. Então, eu tenho um desejo muito grande de voltar, não sei para onde que eu vou, não sei para quando. Eu tenho uma nação no meu coração que o Senhor colocou no meu coração, uma cidade específica, mas eu não sei quando que eu vou, nem como, nem se eu vou com alguém ou se eu vou sozinha. Então, por enquanto, eu tenho orado, buscado uma capacitação de Deus mesmo e trabalhado dentro da minha igreja com a comunidade que eu tenho ali, né, com as pessoas que estão à minha volta. Vou embaralhar aqui o roteiro, porque eu lembrei de uma pergunta. Como é que é esse treinamento que vocês receberam lá na Jocum? O treinamento prático, né, que você falou. A ETED. Isso, a ETED. Então, a ETED a gente tem aula de manhã, de tarde e de noite. E aí tem aulas como história de Deus, o que é missões, como fazer missões, identidade, a paternidade de Deus. A gente aprende sobre homilética, então a gente aprende a pregar. A gente aprende formas de evangelismo e estratégias para o lugar que a gente vai para o prático, né? E aí, além disso, a gente tem os workshops. Então, no workshop que eu tive mundo muçulmano, a importância da palavra, o cânon bíblico. E a gente vai, tipo, montando um currículo escolar mesmo para que a gente consiga servir melhor ao reino. E aí, além disso, a gente tem as nossas obrigações, tipo, a manutenção que eu falei, né, que é a limpeza da chácara. A gente precisa fazer isso e isso está sendo computado como pontos para a gente se formar. A gente se forma na Universidade das Nações,
que é uma universidade internacionalmente conhecida. Tipo, se eu for para Havaí, eu sou reconhecida lá, formada. Além dessa escola, eu fiz o Seminário de Crianças em Risco e fiz a EMPC, que é a Escola de Missões para a Cidade. Então, tipo assim, eu aprendi sobre o que é missões, o que é evangelismo na ITED, como que eu coloco a minha vida em função do reino. E aí agora eu começo a buscar outras áreas de influência para que eu possa atuar. A minha área de influência, né? A Jocum, ela tem muitas escolas, muitos seminários e cursos. Então, tipo assim, tem para todo mundo. Tem na área de gastronomia, tem na área de finanças, de governo, tem na área de moda, tem na área escolar, tem tudo. Legal. Então, tipo, é você entender qual é o seu chamado, para que você foi chamada para fazer, né, convocada, e aí você vai sendo direcionada para aquilo. E uma das escolas, são 3 escolas que são, tipo, principais. A ETED, que é a porta de entrada para a Universidade das Nações, tem a Escola de Cosmovisão Bíblica Cristã e a Escola de Estudos Bíblicos, que são 12 meses estudando cada livro da Bíblia, cada livro. E essa é uma das que eu desejo fazer, né? Porque, tipo, para a gente pregar quem é Cristo, a gente precisa conhecer Cristo, né? Então, ele vai te dando a Jocum, ela te dá uma base para que, tipo assim, não quero mais ficar na Jocum, Deus me direcionou para outro lugar. Beleza, você tem base para você seguir, para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, tanto na sua igreja quanto em qualquer outro lugar. Show. Vocês têm mais alguma pergunta? Não, esses cursos da Jocum, todos eles são presenciais ou também tem A online? maioria é presencial. A maioria, né? A maioria é presencial porque a gente tem uma rotina. E aí a gente é tipo... Como que fala? Tipo na escola, né? A gente precisa de uma aprovação. Sim, sim. Então a gente precisa estar ali cumprindo com aquilo que a gente está aprendendo e tudo que está em volta, tipo, o evangelismo, você vai ser avaliado, como que você se saiu, como que você se portou, na sua presença nas aulas você também é avaliado, no seu horário, se você cumpre com os horários direitinho, tudo que você faz, você é avaliado, para no final você receber o seu diploma. Então, tipo, não é assim, eu vou fazer um curso, vou lá, hoje eu não tô afim de ir pra aula. Não tem como. Muita disciplina. Tem disciplina. Os cursos online, eles são mais para pessoas que estão conhecendo a Jocum ainda. Sim. Entendeu? Por exemplo, essa escola que eu fiz, a MPC, ela foi online. Ela, na verdade, é para alguém que não conhece a Jocum, que está tendo o primeiro vínculo agora. É uma escola de 2 meses. Mas eu fiz ela porque eu senti o desejo de atuar mais na cidade e não mais dentro da igreja, né? Sim. De vir para fora mesmo. Então, eu fui fazer a escola, mas ela é da Jocum Casa, que é em São Paulo. Tem ela online e tem ela presencial. Mas a maioria, sim, é presencial mesmo. E que conselho você daria, assim, para jovens, adolescentes que têm pensado sobre isso, sonhado com isso, sobre missões, as igrejas também, no modo geral, né? Sobre conselhos, sobre começar nessa caminhada. Para quem quer se envolver com missões, tipo, individualmente, eu aconselho que a pessoa leia a Bíblia e ore. Essa é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer. Ler a Bíblia, ter intimidade com Deus, né? Ter o seu tempo devocional. Não adianta a gente, tipo, eu quero pregar para o mundo quem Jesus é. Tudo bem, o que você prega? O que você fala de Cristo? Você precisa ter uma intimidade com Ele. Então, essa é o meu primeiro conselho. O segundo conselho é que você busque a direção de Deus. Não faça tipo uma Débora da vida, que eu vou pro Chile. Entendeu? Busque um direcionamento do Senhor. Se Ele falar para você que não é o momento, então você continua aguardando, porque é um tempo de preparo que Ele está tendo com você. Não é tipo, meu Deus, estou desobedecendo a ordem, Deus mandou a gente ir pelo mundo e eu estou aqui na minha casa. Tem alguém aqui na sua casa que não é cristão? Então pronto, você já tem o que fazer já durante o tempo que você estiver aqui. Para as igrejas, eu aconselho também que leiam a Bíblia e orem para que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa viver o Evangelho plenamente, né, de modo digno do Evangelho. Paulo, quando ele vai pelas igrejas, ele anuncia a palavra e ele traz aquela capacitação para as pessoas irem pregarem também.
Então, além dele mostrar quem é Cristo, ele também, através do Espírito Santo, ele dá capacidade para aquelas pessoas delas fazerem o mesmo. Então, se a gente aprendeu do Senhor Jesus que a gente precisa pregar o Evangelho, agora só falta a gente ir. Só falta a gente pegar e ir mesmo. Então, meu conselho é esse: ler a Bíblia, orar e obedecer à voz do Senhor. Muito bom. Eu acho que, assim, o maior desafio é realmente vencer, acho que as primeiras barreiras, principalmente de quem é mais jovem, adolescente, né, vergonha, e o que vão pensar, e, né, tem todas essas questões que envolvem essa realidade, principalmente do adolescente, acho que até bem mais do que já alguém que já alcançou lá seus 18, 20 anos, né? Mas é fato que de tudo que a gente falou, né, uma leitura do local, tudo isso é importante. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, inclusive o intuito dessa conversa aqui e das outras que nós vamos ter é justamente isso. A gente discernir acerca dessa leitura que a gente precisa fazer da nossa realidade para que o Evangelho alcance outras camadas. Porque, olha só, eu conheço diversas igrejas que se sentem frustradas na sua missão e, portanto, cansadas. E aí começa a dar problema, né? Porque gente parada não dá muito certo, tem que ter um movimento, né? Então, assim, eu acredito, você usou uma palavra que eu gosto, que é plenitude. Isso é muito importante. As pessoas precisam se sentir plenas em Jesus, não só na pessoa de Jesus, na sua obra, mas também na sua identidade, né, em Cristo. Então, eu acho que isso pode ser muito bem alcançado com coisas muito simples. E eu acho também as igrejas terem um entendimento de trabalho nesse aspecto. Não só cumprir, né, toda a rotina litúrgica, né, que embora tudo isso é muito importante, a gente não está aqui dizendo, pelo amor de Deus, né, que isso não é importante, porque é importante, né, mas não em detrimento também do movimento em que é necessário para que se haja o avanço, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu achei muito. Acho que foram muitas coisas que foram pontuadas aqui com a sua história. Eu acho que tem muita coisa para a gente, né, absorver aí, né? Um grande exemplo da gente se mover, né? Eu acho que o que eu mais gostei da tua história foi que, na tua simplicidade, você pegou e fez, né? Você, claro, primeiro entregou nas mãos de Deus, pediu direcionamento. E, pra mim, como eu falei, a questão da escola, cara, aquilo ali foi sensacional. E, às vezes, né, quando a gente é adolescente, a gente pensa em tanta coisa, né? Como o Daniel falou, que a gente, o que vão pensar de mim? Isso é uma loucura, não vai valer a pena, o que eu vou falar? E, cara, você pegou... Não, vamos fazer aqui 10... É o quê? O intervalo? Era 20 minutinhos? Era 20 minutos. E naquele tempo que você podia brincar, tu podia correr, tu podia conversar com as pessoas... A Maria tá fazendo nessa hora. Você não, você se dispôs a fazer a obra ali. E aqui, pra mim, é sensacional. É um grande exemplo de que, às vezes, a gente não precisa de coisas mirabolantes, ideias. A gente só precisa ir. Só. Eu tinha muito medo, muita vergonha. Sempre fui muito, muito tímida mesmo. Tipo assim, meu Deus, não quero apresentar trabalho. Meu Deus, não quero falar em público. Meu Deus, eu vou passar mal. Eu vou ter um treco ali na frente. Mas, tipo assim, quando eu ia falar de Cristo, era algo... Era diferente. Eu tinha um nervoso. Eu tenho um nervoso ainda. Mas o peso da responsabilidade, talvez. E o medo, tipo assim, meu Deus, será que eu vou falar alguma coisa errada? Será que eu tô fazendo besteira? Será que não era pra eu falar agora? Alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, a confiança de que foi isso que Deus me chamou pra fazer. Quando eu era adolescente, não era assim, não. Era tipo, meu Deus, será que Deus me chamou pra fazer isso? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas quando eu fui vendo os frutos daquilo que eu tava fazendo, aí eu falei assim, tá, não, beleza, então eu vou seguir. Mas eu entendo essa dificuldade mesmo dos adolescentes, principalmente, né? E depois dos jovens, de fazerem isso, porque a gente tem sido muito atacado, né?
de todos os lados. Então, quando a gente escuta alguma coisa que é contrária à nossa fé, a gente fica tipo, ai meu Deus, fui colocado contra a parede, o que eu faço agora? E tipo, se você estiver pautado nas verdades bíblicas, você não vai ter esse medo, porque você vai saber o que você precisa fazer, como você deve agir. Muito bom. Legal. Isso aí. Mais alguém? Débora, sua história é inspiradora. Graças a Deus. Poucas pessoas que a gente conhece, né, tem uma história tão bela e prematuramente, porque a sua responsabilidade já desde a infância, quando teu pai lá te puxou para assistir o culto Graças já. a Deus, né? Lá e tirou das criancinhas lá, você assumiu uma responsabilidade ali, foi se envolvendo, nunca mais parou, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer, mas são poucas. A gente vê a realidade hoje da juventude, dos adolescentes, e são poucos que se envolvem dessa forma. Muito legal a conversa que a gente teve aqui com você. Muito bom mesmo. Que Deus abençoe muito você, continue te dando muito conhecimento, que você atue de maneira esplendorosa ainda em missões, né? Que Deus vai alimentando seu coraçãozinho lá e te leve para onde Ele quiser, te lance como uma flecha onde Ele quiser. Amém. Às vezes é duro para os pais, para a família, Pra gente mesmo. para você também. É. Mas eu acho que a satisfação de fazer o que Deus quer, eu acho que a recompensa é muito grande, né? De ver, caramba, igual essa história do Joel. Joel é o nome dele, né? Cara, assim, meus olhos se encheram de lágrimas aqui, porque realmente é algo muito comovente. Você, cara, Deus operou um milagre. É muito legal isso, e é motivador pra gente também, né? Contar isso, compartilhar isso é motivador. É bom ouvir Pra gente que histórias tá aqui participando, pra quem tá ouvindo essa história, é muito legal. Obrigado pela sua participação, tá? Espero que em algum momento a gente tenha mais conversas, talvez de outro momento que você tenha tido em missões, em outro lugar, ou até mesmo na localidade, como você atualmente está fazendo. É isso. Somos maturos, crescendo em graça e conhecimento. E até a próxima. Alguém quer falar mais alguma coisa? Amém. Amém, né? Valeu. Obrigada. Valeu. Quer falar mais alguma coisa, Débora? Eu queria agradecer vocês pelo convite. É a primeira vez que eu participo de algo assim. Eu nunca gravei, tava, né, muito nervosa, mas vocês ajudaram muito, graças a Deus. E eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com vocês aquilo que Deus faz através da minha vida, né? E compartilhar com quem está ouvindo também aquilo que Deus pode fazer através da vida deles também. Amém. Show de bola.